Oi pessoal, bom dia. Estamos aqui ao vivo com o objetivo de servir a todos, para que consigam receber a palavra de Deus. E com mais esse horário, como a gente já teve no passado 2 reuniões da igreja, era de manhã nesse horário, por volta de 10h30 às 19h. Algumas pessoas sempre pediam para a gente fazer essa reunião da manhã e por problemas de logística a gente não conseguia fazer 2 vezes ao dia. Somos uma igreja de porte médio e não tínhamos equipe adequada, né? Tamanho de equipe adequada para fazer isso. Além de que, pela misericórdia de Deus, Ele nos deu um prédio maravilhoso, de 1000 metros, grande. E nesse prédio grande, a gente optou por juntar toda a nossa turma para que a gente tivesse uma adoração mais forte, uma adoração mais consistente, né? Até porque, não que a gente precise estar no templo, como eu tenho falado, mas porque a adoração congregacional é muito importante. Então, agora estamos no templo, digamos assim, porque a adoração é o lugar onde o Senhor habita. O Senhor não optou por habitar em templos feitos por mãos de homens. Ele optou por habitar em nós, no templo do Espírito Santo. Que privilégio! Eu venho sempre falando que eu e muitas pessoas no Brasil, já entenderam que não precisamos de um local para ser igreja, precisamos de uma visão, precisamos de uma unidade, precisamos de Deus. Para sermos igreja, precisamos do dono da igreja. E o dono da igreja optou, no Novo Testamento, ele optou por morar em nós. Temos o nosso Deus conosco, né? O nosso Deus dentro de nós. A expansão do reino de Deus, ela começa dentro de nós. E o reino do Senhor, ele está acessível a todos nós. Somos sacerdócios, né? Somos povo de propriedade exclusiva de Deus para testemunhar. E é o que nós estamos fazendo aqui, às 10 horas da manhã, nesse lugar lindo, incrível, na natureza criado por Deus, né? Jesus muitas vezes fez suas preleções, seus sermões nos montes, nos hortos, né? No Getsemane era um horto, era um lugar cheio de verde, florido. Então optamos por estar aqui com vocês hoje. Eu queria falar para vocês, nós estamos abrindo essa série em cápsulas, chamada Guerra Espiritual. Nós vamos trabalhar com essa série para você ir convidando as pessoas agora, e a partir de segunda-feira às 20 horas, embora hoje nós vamos ter também a reunião das 19 horas, mas com outro tema. Hoje nós vamos pregar o livro de Atos, com promessas de Deus, e começamos pela manhã Guerra Espiritual, e segunda até sexta que vem, nós vamos falar de todas as características de uma guerra espiritual, como se fosse um seminário de verdade, em cápsulas, para que você não fique 5 horas, 4 horas. Nós dividimos isso em 6 dias. E hoje nós vamos falar a característica do guerreiro. Qual a característica de um guerreiro? E ninguém melhor do que Davi para demonstrar a característica de um guerreiro. E acho que o momento do Brasil é muito pertinente para a gente falar isso, porque cada dia mais a gente percebe o que está acontecendo no Brasil é o que acontecia com o povo de Israel. O povo de Israel queria um rei. Ele não queria que Deus governasse. Ele queria um rei, homem, como as outras nações tinham ao seu redor. Eles não reconheciam em Israel que as derrotas que eles vinham sofrendo, os problemas na economia, os problemas na soberania da nação, nas fronteiras,
Eles eram consequência do pecado do povo. O que te parece? Nós sempre achamos que precisamos de um grande homem. Nós sempre achamos que precisamos de um grande governo. Mas por que nós precisamos de um homem, de um grande governo? As formigas trabalham sozinhas, porque elas são responsáveis, disciplinadas. E nós precisamos de um grande homem, ou de um grande governo, ou de uma monarquia, ou de um rei, ou de um presidente, por causa do pecado da nação, porque o povo é ingovernável. O povo de Deus era ingovernável, a ponto deles rejeitarem a Deus. Quando Deus escolhe a Saul, o rei de Israel, ele fala: Samuel, não fica preocupado, o povo tem me rejeitado. E aí Deus fez a vontade do povo. O povo queria um homem bonito, alto, sensual, como aquela música, e Deus escolhe a Saul, por causa da aparência de Saul, por causa da família de Saul, porque ele era um patriota. Só que o que acontece? Ele desobedece a Deus, e Israel começa de novo a perder as guerras. Deus perde a sua paciência, chama Samuel e fala: eu já tenho escolhido um homem segundo o meu coração. Então vamos lá, característica número 1. O guerreiro de Deus, e você é o guerreiro de Deus, porque você foi chamado a governar de dentro do seu coração, para a sua família, para a sociedade, para a sua empresa, e quiçá no governo federal, você precisa ser um homem segundo o coração de Deus. O que é um homem segundo o coração de Deus? Deus, ele viaja no futuro, no túnel do tempo, e ele sabia das características que Davi iria assumir com a sua experiência ou não iria perder, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Por que Deus escolheu Davi? Porque Deus não escolhe e não vê como os homens veem. Número 1, Davi sabia quem era Deus. Salmo 27, o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? O Senhor é o Altíssimo, aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo. O Senhor é onipotente, Davi sabia. Davi sabia que Deus estava em todos os lugares. Se você ler todos os salmos de Davi, você vai virar um grande guerreiro. Davi sabia que o Senhor é o meu pastor e que de nada eu sentirei falta. Que ainda que eu caminhasse pelo vale da sombra das mortes, o Covid, a economia, eu não temeria, porque Ele me encaminharia mansamente para as águas tranquilas e me faria deitar em verdes pastos. Ouvimos tudo isso. Temos uma Bíblia aberta no Salmo 23, alguns no Salmo 91. Os que habitam, Davi habitava no esconderijo do Altíssimo, ele não entrava no esconderijo do Altíssimo, ele não ia na igreja. Bom ir na igreja, ok? Estamos em igreja hoje, reunião de cristãos. Mas Davi, ele habitava, ele vivia na presença de Deus. E qual a característica de um homem segundo o coração de Deus? Ele buscava a face de Deus. Deus falava com Moisés face a face. Davi disse para o seu filho antes de morrer: ainda que você tenha muitos profetas, e é muito bom ter muitos profetas, siga aquilo que eu colocar em seu coração. Davi escolhe homens com o coração de Deus para usar esse coração, segundo o coração de Deus. Davi entendia o coração de Deus. Olha o que Deus falou para Moisés quando Miriam tentou, em tempos de rebeldia nacional, né? Quando Miriam tentou se rebelar, achando: puxa, só você que manda aqui. O que te parece aí? Qualquer semelhança é mera coincidência. Só você quer mandar aqui, quer interferir aqui na minha área. E Deus chamou Miriam e colocou ela de lepra, afastou ela da congregação e falou: olha, com vocês eu falo em sonhos, em visões, com meu servo Moisés, eu falo face a face. Davi buscava a face de Deus, ele entendia o coração de Deus e sabia que Deus precisava ser adorado. Davi sabia adorar. E Davi não só sabia adorar com todas as suas forças, ele ensinava o povo a adorar. Lembra daquela passagem onde ele
trouxe a arca, que era a presença de Deus. Davi buscava a Deus, mas ele trouxe a arca de Deus, que representava a igreja, a presença de Deus por meio do povo. E naquele dia ele fez uma grande festa. Ele distribuiu vinho, pão, carne para o povo. E o povo dançava. E Davi dançava com suas roupas no meio do povo de Deus. Ele adorava com todas as suas forças. Guerreiros têm que ser adoradores. Guerreiros têm que ter experiência. Guerreiros têm que saltar de alegria na presença de Deus. E Davi saltava com a congregação daqueles que serviam a Deus. Por quê? Porque Davi sabia quem Deus era. Buscava face a face. Fazia de tudo para fazer a vontade de Deus e buscar a arca. Adorava e ensinava a adorar. Entendia o coração de Deus. Davi tinha a revelação completa. E quem tem a revelação completa, 360 graus, do céu para a terra, Davi estava sentado com Deus nas regiões celestiais. Quem vê de cima para baixo tem confiança. Davi confiava em Deus. O Senhor é minha luz, a minha salvação, a quem temerei. O Senhor é a força da minha vida, a quem me recearei. Ainda que os malvados dos meus inimigos investissem contra mim, Salmo 27, eles tropeçariam e cairiam, tentando comer as minhas carnes. Outro salmo de Davi, quem são os governos das nações? Os governos das nações intentam, os povos intentam contra os ungidos do Senhor. E Deus se rirá deles, porque no final Deus está encaminhando tudo para a vontade de Deus. Governo mundial, OMS, governo nacional, ministérios, governos regionais. Todos eles no final vão ficar passados. Porque existe uma promessa para o Brasil e todas as coisas cooperam conjuntamente, não seriam boas todas elas, algumas más, há um primeiro momento. Para os que são chamados segundo o propósito de Deus, o Brasil é uma nação chamada segundo o propósito de Deus para viver um avivamento e para ser fonte de inspiração como Davi, porque no Brasil hoje existe um remanescente. Eu não vou falar dos 60 milhões de evangélicos, eu vou falar dos verdadeiros adoradores, dos remanescentes, porque Deus nunca precisou de muita gente. Deus nunca precisou de muita gente. Davi dizia, Deus vai se rir, porque estão contra os ungidos do Senhor. Ele vai rir. Davi cria na obediência de Deus. Ele cria que era bom obedecer a Deus. Davi ele cria e obedecia. Ele dependia totalmente de Deus, ele temia a Deus. E ele tinha experiência com Deus. Vamos lembrar daquela passagem do Golias. Todo mundo conhece a passagem do Golias. Davi temia a Deus e sabia que Deus era o rei de Israel e o rei dele. Davi tinha uma identidade espiritual, ele sabia quem ele era, ele sabia quem Deus era. Ele chegou para o rei e falou, olha aqui, ó rei, eu tenho experiência, rei, o senhor é alto, forte, o senhor tem um exército maravilhoso, gente capacitada para a guerra, que sabe vestir as armaduras, mas eles não conhecem as armaduras espirituais. Ó rei, fica tranquilo, rei, o seu servo aqui, rei. Ele foi ungido, ele estava ali, e apareceu um leão para tentar contra as ovelhas do teu servo. E o seu servo, possuído pelo Espírito Santo, rasgou o leão. Olha, rei, depois veio o urso, e o urso veio contra o teu servo, e pelo poder de Deus, o seu servo derrotou o urso. Eu tenho experiência, Deus. E aí veio o gigante, e Davi falou, do mesmo jeito que o leão e o urso caíram, esse incircunciso, esse não temente a Deus, vai cair, porque Deus vai na minha frente. E o rei olhou para ele e falou, quais são tuas armas? Ele falou, as minhas armas são armas espirituais, ó rei. As minhas armas não são armas contra carne e sangue, é contra principados e potestades. O Golias tinha 2 metros e pouco, e Davi tinha 5 pedrinhas, para alguns acham. Para alguns eram 5 chama, eu quero fazer uma simbologia do Ministério 15, e ali apóstolos, profetas, mestres, evangelistas, só que Davi só usou uma pedra. Para derrotar o gigante, ele usou a pedra apostólica, a pedra de violência espiritual, a pedra de um rei.
As outras pedras foram usadas porque Davi ameaçou. Ele falou, olha aqui, gigantes, os outros que vierem depois vão ser destruídos pelos 5 dons de Deus. E Davi destrói o gigante e fala, você vem a mim com armas, eu vou com você em nome do Senhor. Davi tinha experiência com Deus. Ele era revelação completa. Ele era ungido, ele sabia quem ele era. E os ungidos, e você é um ungido, eu sou um ungido. Ungido é o povo de Deus. Repita comigo, unção atrai perseguição. Todas as vezes que você for ungido, que você receber como José, uma visão de Deus, como Davi, como Cristo. O teu maior problema não vai ser o diabo, porque o diabo é um derrotado. O teu maior problema vai ser as pessoas que não sabem quem são. Davi sabia quem Deus era. Davi sabia quem ele era. Davi sabia quem o diabo era. Mas o problema é que no caminho dele, ele encontrou muita gente que não sabia quem era. Os irmãos de Davi não sabiam quem ele era. Para os irmãos de Davi, ele era um arrogante, pretensioso. Para Mical, a primeira mulher que ele ganhou como herança, ela sabia quem Davi era, mas ela preferiu seguir as tradições do seu pai, os modos que ela herdou do pai. Ela ficou estéril por desrespeitar um rei, por não reconhecer um rei, por não receber a autoridade de Davi. E a Bíblia diz, olha o que Jesus falou, que seriam tristes aqueles que se escandalizariam nele. Ela se escandalizou na adoração de Davi. Ela sabia quem Deus era, mas ela tinha uma tradição, uma cultura que a impedia, uma religiosidade, uma herança. Cuidado com as suas heranças, com a sua religião, com a sua tradição, com seus costumes. Porque isso pode te impedir, como o povo de Israel, de receber a Jesus. Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam, porque não o reconheceram. Mical não sabia, Saul sabia quem Davi era. Saul percebeu, e porque Saul percebeu quem ele era, perseguiu Davi, porque unção atrai perseguição. Saul sabia quem Davi era, mas ele tinha inveja, a inveja dos irmãos de Jesus. A inveja dos irmãos de José estava, esse espírito demoníaco, a Bíblia diz, quem resistirá à inveja, estava sobre os irmãos de Davi, que não queriam reconhecer a Davi. Os irmãos de José não queriam reconhecer José, mas quanto para mais longe Davi, José eram empurrados, José era empurrado de cavernas em cadeias, Davi foi empurrado para a caverna de Adulão. Mas nesses momentos de cadeia da sua vida de isolamento, você faz as grandes alianças. Foi na caverna de Adulão que Davi começou a receber os seus valentes. Davi sabia quem ele era, sabia quem Deus era. Deus sabia quem Davi era, um homem segundo o coração de Deus. Davi e Deus sabiam quem o diabo era. A serpente, o ladrão, o assolador, o astuto, o mentiroso, o adversário. Mical não sabia. Mical sabia quem ele era, mas não reconhecia. Os irmãos de Davi não sabiam. O povo sabia quem Davi era. Davi mata milhares. O povo reconheceu Davi. Os valentes sabiam quem Davi era, porque os valentes sabem reconhecer um valente. Eles queriam um valente para ser rei dos valentes para a guerra. E na caverna de Adulão, na sua pobreza, Davi recebeu o seu exército e governou. E ele não podia governar com os soldados de Saul, porque Davis nunca governam com o exército de Saul. E ele juntou os seus valentes. Os valentes sabiam quem Deus era. Conheciam o Deus de Davi, eles sabiam quem Davi era e puseram Davi no governo. Eles morriam por Davi. E eles eram tão valentes que Eleazar, um deles, matavam 300, 1000 numa guerra. Deus não precisa de muita gente. Deus precisa de guerreiros, não precisa de soldados. E esses valentes, eles morriam por Davi porque sabiam que eles iam governar com Davi. Eles sabiam que Davi era o valente dos valentes. Eles morriam por Davi. E Eleazar, ele guerreava tanto na peleja contra os filisteus, que a espada se apegou à mão dele. A espada.
Um homem segundo o coração de Deus deixa que a espada se apegue à mão dele. Um homem segundo o coração de Deus, um guerreiro, ele não se contenta só em lutar. Ele é irrequieto no sentido de que ele quer empurrar o diabo para frente. Ele não quer só resistir à batalha, ele quer ampliar, ele quer estender, ele quer tomar posse. Davi e os valentes eram esse tipo de homem. Eles sabiam que a batalha era uma consequência de batalhas. Era um jogo de xadrez. O reino do inimigo sempre contra-ataca. Davi sabia porque ele tinha relação com Deus mover as peças. Davi obedecia tanto a Deus que ele sabia também que Saul ainda era um ungido de Deus no poder. E ele não tocou em Saul. Ele tocou nas vestes, já ficou com temor de tocar numa autoridade, porque ele sabia quem Saul era naquele momento. Deus precisa de guerreiros de caráter. Saul estava errado, você poderia dizer para mim, mas esse Saul aqui, vamos fazer um impeachment de Saul. Ninguém fez o impeachment, Davi não provocou o impeachment de Saul. Davi esperou o momento certo. Ele não provocou impeachment, ele não fez uma revolução, um panelaço. Ele sofreu na caverna, ele esperou o tempo, ele respeitou as autoridades, as instituições, ele não quebrou, ele era fraco, aí é que ele era forte. Ele sabia que ele estava sendo treinado por Deus para algo muito maior, porque ele já tinha sido ungido, Deus de Israel. Ele tinha sido rei de Israel, perdão, e ele tinha sido ungido rei, mas note, ele tinha sido ungido rei, mas o trono não estava na mão dele. Você foi ungido rei, mas talvez você ainda não tenha promessa. Esse é o segredo. Você vai ter que conquistar através da visão, da experiência, do relacionamento com Deus, das batalhas. As adversidades vão te levar a um grande treinamento. É o escritório de Deus, para que você seja e cumpra todos os propósitos, para Deus testar o teu coração. O povo de Israel foi levado para o deserto para tirar o deserto de dentro do coração. Ele foi levado para o deserto para saber, Deus queria saber o que estava no coração. Se eles queriam só os despojos, as bênçãos de Deus. Lembre que um dos exércitos, uma parte do exército de Davi, não guerreou, mas eles foram buscar os despojos. Tem gente dentro da igreja, tem cristãos que não guerreiam, são soldados, mas não guerreiam. Mas eles estão sempre ali para buscar os despojos. São aqueles que recebem a multiplicação dos pães, que querem a igreja, que querem os abraços, que querem a música, que querem o ministério. Mas eles não entendem que para conquistar tudo isso é necessário que haja uma vitória nessa guerra. Tem que haver uma vitória nesta guerra. Davi sabia e agia à altura das promessas de Deus. Ele não só sabia quem Deus era, ele sabia quem ele era, ele sabia quem os valentes eram, ele sabia quem Saul era, ele percebeu quem Mical era, ele percebeu quem Abigail era, ele percebeu sim quem eram os seus valentes, e valentes atraem valentes, para governar com os valentes. Mas Davi agia à altura, ele era firme, a Bíblia diz que ele tinha palavras sisudas. Palavras sisudas quer dizer que seu sim seja sim, que seu não seja não. Que você seja transparente e objetivo. E você vai trazer mais inimigos. Davi, ele era transparente, ele colocava o coração dele na mesa. Mas ele lidava com gente escondida, ele lidava com gente camuflada. O diabo é astuto, é a serpente. Mas precisamos começar a aprender como Jesus, não só como Davi. Porque Jesus não passava por cima do perigo. Jesus, ele desviava às vezes do perigo. E ele diz para os seus discípulos, vocês têm que ter a simplicidade dos pombos e a astúcia das serpentes. Porque os inimigos estão sempre ao derredor. Mas Davi sabia que os anjos de Deus estão ao redor. Ele conhecia a providência de Deus. Salmo 37, que lindo. Ele dará ordem aos seus anjos. Ele satisfará o que deseja o seu coração. Confia, espera, deleita-te no Senhor. Ele encaminhará os seus anjos, miríades, legiões de anjos. O Brasil vai sair
por cima desta batalha, mais forte, mais experiente, porque é uma nação que tem procurado servir ao Senhor. Somos inexperientes ainda como cristãos, muitos imaturos, bebês, mas faz parte, faz parte. Deus sabe o coração desse povo brasileiro, de muitos agora. E Ele vai atender aqueles que são segundo o seu coração. Davi sabia agir à altura, ele era firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor. Davi era guerreiro, músico, adorador. Ele compôs salmos. Só compõe salmos quem tem experiência com Deus, não de ouvir falar. Ele tinha experiência de com Deus andar. Então ele podia escrever: os que habitam no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansarão, 1000 cairão à sua direita, 10.000 cairão à sua esquerda, mas você não será envergonhado, praga nenhuma chegará à sua tenda. O Senhor é meu pastor. Davi poderia se acalmar no meio da guerra. A guerra não significa viver em paz, shalom, no hebraico, não tem o mesmo significado que eirene no grego. Shalom significa paz no meio da guerra, a paz sobrenatural. Eirene significa ausência de guerra. Davi sabia se aquietar, ele escreveu quando a alma dele gritava, como ele estava em angústia, como Jesus estava em angústia no Getsêmani. Quando Davi estava com medo, porque ele sentia medo, mas não permanecia, ele escreve: ainda que os montes se encaminhem para o mar, ainda que haja guerra, ainda que o fruto da oliveira minta, ele escrevia: aquietai-os, aquietai-os, e saber que eu sou Deus. Há um rio, e eu serei exaltado. De qual é esse rio? Davi tinha muito do Espírito Santo. Há um rio direto, que te liga direto à cidade de Deus. Você não precisa da igreja para isso. Você precisa da igreja no sentido que a igreja é a caverna de Adulão, a igreja é a arca de Noé, a igreja vence o mal contra a igreja de Cristo, as obras do inferno. A igreja é um lugar de doentes que viram soldados. Deus transforma na igreja ovelhas em cavalos de guerra. A igreja é lugar de congregação, de trazer Deus por meio da congregação. E vamos terminando, porque hoje é dia de uma cápsula, de algo mais leve. Pela manhã, à tarde, eu volto com vocês. Davi sabia, tinha a revelação completa. Se você está fraco, se você está com medo, se você está temeroso, lembra de Davi, lembra de Paulo. Quando eu sou fraco, quando eu estou fraco, aí que eu sou forte. Desde que eu tenho o coração de Deus, desde que eu conheça a Deus, desde que eu confie em Deus, desde que eu obedeça a Deus, desde que eu busque a sua face, desde que eu tenha a revelação completa de Deus. Quando eu sou fraco, aí é que eu me torno forte, porque o poder de Deus vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. Não temas. No final do Salmo 27 ele fala assim: espera, pois, no Senhor, anima-te. Esse é o seu papel. Fortalece o teu coração. Como é que eu fortaleço o meu coração? Louvando a Deus, cantando, lendo a Bíblia, trazendo à mente as coisas que edificam. Fortalece o seu coração. Espera em Deus. Você ainda o glorificará. A confiança tem um galardão. A confiança, ela traz esperança. E a tua esperança, a nossa esperança não será confundida. Espera, pois, no Senhor. Anima-te. Espera, pois, no Senhor. Conforme combinado, esse é o final da nossa live da manhã. Eu volto às 19 horas falando de atos e de promessas. Espera, pois, no Senhor. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É hora de luto, é hora de isolamento. Você pode estar isolado, mas não deixe o seu coração isolado de Deus. Você pode estar numa cadeia, mas faça como Paulo, cante na cadeia. Faça como Paulo, você está preso, mas o Evangelho não está preso. Seja abençoado nesse domingo. Amo você, amo o Brasil. Deus acima de todos. Deus acima de tudo. Deus acima de tudo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem intentará acusação contra o ungido de Deus? Quem intentará? Nem a morte,
nem a morte, nem a angústia, nem a largura, nem a profundidade. Nada, nada, nem o Covid, nada nos separará do amor de Deus que há em Cristo Jesus. Te amo, fique em paz.